Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Meu nome é Neuraci, mas você pode me chamar de Neura, e estamos mais um dia acalorados aqui no estúdio para falar de um filme que faz parte de uma trilogia pessoal minha, que eu chamo de trilogia de filmes que eu confundo o nome, que é O Casamento do Meu Melhor Amigo da Noiva e O Noivo da Minha Melhor Amiga. Quando vocês me pedem esses filmes, pra mim são a mesma coisa, então eu decidi fazer os três, eventualmente, pra gente ter uma playlist chamada Filmes que eu confundo o nome, porque, gente do céu, vocês sabem como eu sou com o nome, né? Treva. Ainda mais nome assim, ligeiramente parecido, sabe? E hoje nós vamos falar sobre o filme Casamento do Meu Melhor Amigo, que eu tinha uma visão bem mais infeliz sobre esse filme. Eu não lembrava de ter gostado desse filme quando eu assisti. Agora, assistindo de novo, eu não sei se eu evoluí, se eu amadureci, mas esse filme ele é muito bom mesmo. Eu gostei de tudo no filme. Eu gostei dos atores, dos personagens, da história, da maneira como a história foi gravada, dos momentos de humor, que são todos muito bons também. Então é um filme muito legal. Eu não sei porque eu não gostei tanto dele da última vez que eu vi. Mas a nossa personagem principal tem um BOzinho, tem uma característica que eu tenho, você também tem, e a gente vai ver o que a gente pode aprender com ela. O nome da nossa protagonista é Jules, vivido pela Julia Roberts. Então, na verdade é Juliette, ou Juliana, mas todo mundo chama ela de Jules. Então a gente vai meio que chamar ela isso quando eu não chamar ela de Julia Roberts, que é o comum, né? Mas vamos ao filme. O filme começa com uma abertura muito boa de uma noiva com as suas damas cantando uma música sobre como conseguir um marido e o que você deve fazer para conseguir um marido. É uma abertura muito legal. E daí corta para Julia Roberts, a Jules, num restaurante. Ela é crítica culinária. Então ela tá num restaurante escrevendo a crítica do prato. Ela tá junto com um amigo dela que se chama Michael. E eles estão conversando sobre a vida, sobre o futuro, sobre homens. E o telefone celular dela toca. Quem é? George. George é o melhor amigo dela. E nesse começo, que já é uma maneira muito legal de você explicar a história, ela explica pro amigo dela quem é o George. Eles são melhores amigos desde a faculdade. Por um mês eles tiveram um romance tórrido. Mas ela, que é uma pessoa, é uma garota legal, uma garota que não é como as outras, ela não gosta de se apegar e ela meio que terminou com ele porque ela tava ficando meio enjoada. E daí ele olha pra ela com cara triste e fala: o mais triste é que eu vou perder uma das minhas melhores amigas. E daí depois disso eles ficam melhores amigos de verdade, pra sempre. Só que eles têm um relacionamentozinho que, olha, que merda. Mas tá. Ele liga pra ela porque ele quer contar alguma coisa. Ela conta pro amigo dela que quando os dois estavam numa viagem, numa festa, o Michael corta o dedo dele, corta o dedo dela, e eles fazem um pacto de sangue, que se até os 28 anos eles não se casarem, eles iam casar um com o outro. E a Jules está prestes a completar 28 anos. Então ela acha que é isso, e ela tá toda iludida achando que ela vai ser pedida em casamento pelo melhor amigo dela. Só que quando ela liga pra ele, ela descobre que é muito pelo contrário. Ela descobre que ele que vai se casar, que ele conheceu uma menina no trabalho dele, ele é jornalista esportivo e ele segue os campeonatos fazendo a cobertura jornalística. E ele conheceu a filha de um dos donos de um dos times de beisebol. Ele é milionário, bilionário, ele tem time de beisebol, ele tem TV a cabo direcionada a esportes. E eles se apaixonaram e eles vão se casar naquela mesma semana, porque ele vai ter que sair em viagem de novo, então esse final de semana é o que eles têm, eles decidiram se casar assim meio de última hora. Ela cai da cama, ela entra em desespero, ela pensa, como assim? E tanto quando ela atende o telefone e o amigo dela pergunta quem é esse, ela fala, é o meu George. Então ela tem um sentimento de nós somos um casal platônico. Nós somos bem mais que amigos e menos que um casal. O que é uma das situações mais desconfortáveis da vida de ter, né? Essas amizadezinhas quase coloridas, mas não coloridas bastante. Julia Roberts fica possessa. Ela tá indo pro aeroporto encontrar o melhor amigo, conversando com o George, que é o outro amigo dela, falando que ela tem 4 dias pra acabar com esse casamento e fazer ele ver que, na verdade, ela é o grande amor da vida dele. A Julia Roberts está vivendo um momento de uma coisa chamada rigidez cognitiva. Mas o que é rigidez cognitiva? Rigidez cognitiva é a dificuldade de mudar pensamentos e comportamentos mesmo diante de novas situações. Eu já falei algumas vezes pra vocês que o nosso cérebro é bem preguiçoso, né? Ele faz de tudo pra economizar energia. E uma das coisas que ele faz para economizar energia são caminhos cerebrais. Não é um caminho, mas ele se acostuma com eventos que são recorrentes e ele meio que já deixa pré-preparado, assim, ele meio que faz um atalho. Então, com o tempo, fica muito mais fácil fazer as coisas que você começa. Então, se você mantém a corrida, mesmo não gostando, eventualmente você pelo menos vai parar de odiar. E se você não parar de odiar, você pelo menos vai ganhar o costume de correr. E não vai ser tão mais doloroso, tão raivoso começar a correr. Mas isso também pode acontecer pro mal. É quando o seu cérebro
cérebro fica preso em reações a situações específicas. Então, se, por exemplo, no meu caso, que eu já falei isso pra vocês, se toda vez que eu começava a me organizar financeiramente, parecia que alguma coisa estava errado, meu cérebro meio que criou o padrão de que toda vez que eu me organizar financeiramente, alguma coisa vai dar errado. O que não é certo. Mas eu acabo vivendo sobre essa rigidez cognitiva. Por muito tempo, eu fui acostumada a não ser ouvida dentre as pessoas que estavam à minha volta. Então, ainda é uma surpresa, mesmo fazendo quase 2 anos de canal, quando as pessoas me escutam, porque eu tenho essa rigidez cognitiva que eu estou trabalhando para mudar. Então, a rigidez cognitiva são hábitos usados para o mal. Que é o caso da Julia Roberts. Ela decidiu que o George é dela, que os dois vão ser melhores amigos platônicos solteiros pra sempre, e não importa o que tá acontecendo, nada vai mudar, porque ela não quer mudar essa situação. Não importa que as coisas mudaram, ela não quer mudar, porque essa vida é a vida que ela conhece, essa vida é confortável pra ela, ela acha que conhece o George mais do que ele conhece ele mesmo, ela vai proteger esse hábito que ela tem, que é o hábito de ter o George do lado dela. Ela acha que é um absurdo tudo isso estar acontecendo com ela, mesmo nada disso sendo o problema dela. A partir desse momento, ela entra em modo de sobrevivência, de proteção aos hábitos do mal dela. Ela vai fazer de tudo pra acabar com esse casamento, tudo mesmo. Quando o assunto é George, ela é completamente inflexível. E daí nós temos a noiva do George, a Kimberly. A Kimberly é vivida maravilhosamente pela Cameron Diaz e ela não faz nada de errado nesse filme. A única coisa que ela realmente faz de errado nesse filme, e não é errado ainda, é sentir ciúmes e um senso de competição com a Julia Roberts. Não é errado porque ela realmente precisa sentir isso porque tá acontecendo isso na prática. Então ela solta uma ferpa a mais ou uma palavra estranha, ela tenta se proteger, mas é válido, porque a Julia Roberts tá indo literalmente pra acabar com o casamento dela. Mas esse filme aconteceu no momento, no ápice daquilo que eu falo pra vocês, que é coisas de menininha são legal mesmo, é a garota legal, que é a Julia Roberts. A garota legal é aquela que pega e não se apega, é aquela que não precisa se arrumar muito, não precisa ficar passando maquiagem, não precisa perder tempo com roupa, sabe? Que gosta de comer hambúrguer, de tomar cerveja, de arrotar, que fala que só tem amigo homem porque amigo mulher que mulher é muito dramática, muito complicada, sabe? Eu conheço bem esse estereótipo porque eu também queria ser assim, né? Quem não queria ser que nem as outras garotas? Nós não queríamos ser que nem as outras garotas. Então você já cria uma afinidade pela Jules exatamente por ela representar o que o meu grupo de meninas que não querem ser como as outras garotas eram. Na verdade, era uma pessoa que conseguia se desfazer de tudo que é considerado tradicionalmente feminino e adaptar os gostos dos homens, mas mesmo assim sendo uma gostosa. É bem uma criação masculina mesmo. Então, a Kimberly não fez nada de errado, mas ela é uma mulher tradicionalmente feminina num filme de comédia romântica da década de 90, e isso é um pecado. Tem a Kimberly sendo feminina, completamente dedicada e apaixonada ao Michael. Tem a Julia Roberts, que é a cool girl. E quando eles se reencontram no aeroporto, o jeito que eles se reencontram é completamente fora dos limites do que amigos devem ser. Os dois se encontram, eles quase se beijam na boca. Eles se abraçam, eles só chamam ela de linda. A Kimberly tá fazendo o possível pra tentar ser legal, assim, mas ela, dentro dela, ela quer puxar a Julia pelo cabelo e mandar ela tomar jeito. Tanto que tem uma hora que as duas entram no elevador sem o Michael e ela para o elevador e fala: eu passei por todos os estágios dos ciúmes e da competitividade com você, já que pro George você é aquela pessoa perfeita, única e especial que ele amou por tantos anos. Mas enfim, eu entendi. Você venceu. Você é a mulher que ele coloca num pedestal e eu sou a mulher que ele tem nos braços. Então ela dá meio que um chega pra lá, falando: olha, cada um no seu lugar, hein? Eu tô te vendo, eu posso ser uma gracinha, mas eu sei morder. Ela age um pouco de violência, assim. O que eu acho certíssimo, já que a Julia, na verdade, a Julia e o Michael. O Michael em nenhum momento trata a Jules como se fosse só amiga. É desconfortável, eles só se conversam a 3 centímetros de distância. O grande culpado de tudo isso é o Michael, que é um bundão. De todo esse rolê. Bundão. Se ele tivesse colocado a Jules no lugar desde o começo, isso não teria acontecido. A Jules faz as cagadas dela, o Michael é um bundão e a Kimberly tá tentando o melhor que ela pode pra se manter nesse relacionamento. Logo depois dessa cena de demarcação de espaço feminino, mijar em volta do Michael, a Jules vai para um jogo de beisebol com todos os homens da família, porque ela é amiga do Michael, né? Então ela tem que ficar com os homens. E daí, nesse jogo de beisebol, ela conversa com o Michael falando que ela é perfeita demais pra ele e que não é o tipo dele, garotas perfeitinhas. Ele fala: eu sei, mas a gente meio que se apaixonou e eu nunca senti o que eu senti com ela antes. Ela fala: mas mesmo? Sério mesmo? Você que tá assim, interessada? Ele fala: ela tem muitas qualidades, tá? Ela tipo o quê? A única qualidade que ele fala é isso aqui, ó. Atenção. Quando eu abraço ela,
até mesmo em público, ela me deixa ficar abraçada por mais de 3 segundos. Coisa que a Jules não deixava ele fazer, porque ela não gosta desse tipo de coisa. Ela não gosta de homem grudento. Então, a qualidade que ele conseguiu pensar primeiro é exatamente alguma coisa que a Jules não é. E se você vê, a Kimberly é quase uma anti-Jules, porque ela é simpática, sorridente, gosta de se arrumar, não liga de parecer vulnerável, extremamente dedicada ao macho dela. Parece que o Michael encontrou o oposto da Jules exatamente para ter certeza que ela vai continuar com ele, porque o Michael é um estorvo na vida dessas duas. Mas tá. Daí ela olha pra ele e fala, mas agora eu sei, agora eu mudei, eu sou grudenta agora. Daí, massa, mas agora eu vou casar, né? E dela, mas agora eu sou grudenta, eu sou tão mais legal, eu mudei, eu tô melhor, te amo. Daí à noite, a Jules leva o Michael e a noiva dele para um bar de karaokê. Só que ela sabe que a noiva dele, a Kimberly, odeia karaokê, ela tem pânico de cantar em público. Chegando lá, o Michael senta na frente da Jules e os dois começam a fazer piadinha interna, começar a rir das coisas entre eles, pedir a mesa bebida, falar do passado, enquanto a noiva tá lá largada, tentando fazer amizade, tentando ser o melhor e não conseguindo. Nessa hora que a gente descobre, junto com a Jules, que a noiva do Michael é muito mais nova. Ela é 8 anos mais nova que ele. Ela tá no último semestre, se não me engano, de arquitetura. Ela vai largar a faculdade, a casa, a vida dela, a família dela, pra viajar sem rumo junto com o futuro marido dela nos jogos de beisebol que ele tem que fazer a cobertura. Esse relacionamento é realmente muito confortável pro Michael, né? A moça vai largar tudo pra ficar com ele. Ela vai parar a faculdade, mano. E daí a Jules fica meio, meu Deus do céu, ela realmente quer fazer tudo por ele. E daí ela meio que coage a Kimberly a cantar no karaokê. Ela não canta bem, mas ela se resolve no carisma. No carisma fica muito bom. No final tá todo mundo batendo palma porque ela não desistiu. O que deixa a Jules meio puta, né? Porque ela queria que ela passasse vergonha. Acabou o bar karaokê. A Kimberly vai jantar com a família dela e fica só os dois. Fica o George e a Jules sentados na calçada comendo hambúrguer, porque ela não é como as outras garotas, ela não liga para esse tipo de frescura de mesa, cadeira, garfo. Eles podem comer na rua. E é nessa hora que ela fala que ela quase caiu da cadeira quando descobriu que eles iam se casar, porque é muito rápido e ela é muito perfeita e não faz sentido. E eles fazem tudo isso novamente a 2 centímetros de distância um do outro, com ele chamando ela de linda. E daí nessa conversa ela consegue achar o ângulo da falcatruagem que ela vai fazer, porque ela começa falando, ai Michael, você é comentarista esportivo, o pai dela é dono de literalmente um time de beisebol, de emissora de TV a cabo. O que você acha da ideia de virar um empresário engravatado trabalhando num escritório gigantesco na empresa do pai dela? Ele fica possesso, ele fala, não, você não conhece ela nunca ia me obrigar a fazer isso. Ela nunca ia obrigar eu a fazer o largar da minha grande paixão, que é o trabalho, por causa disso. E a Julia pensa, é aí que eu vou pegar o rolê. No outro dia, ela vai conversar com a Kimberly e fala, você vai largar mesmo tua vida, tua faculdade, tua família, pra ficar dormindo em hotel barato, pro teu marido trabalhar? Ela, eu acho meio ruim, né? Mas é o sonho dele. Ela fala, não, você tem que se valorizar também. O que não é uma mentira. Mas o contexto tá errado. E as duas combinam de falar pra ele assim, o Relações Públicas do meu pai saiu de surpresa e eu precisava que você ficasse no lugar dele só por 6 meses, rapidão assim. E as duas combinam essa conversa e vão se unir contra o George num jantar. Ela fala isso, o George fica louco da vida. Ele fica muito bravo. Ele fala que ele não vai se vender pra dinheiro, pra riqueza, ele ama o trabalho dele. Na verdade, você tá dizendo que você acha que eu não sou bom o bastante, porque meu emprego não é bom bastante. E a Julie está tipo, briga. Só que me fode a vida o fato de ela pode largar a família, a vida, tudo, a Kimberly, mas ele não pode nem cogitar a ideia de trabalhar no emprego até a esposa dele terminar a faculdade, né? Pra ele é demais. Mas ela tem que fazer tudo por ele. E é o que ela faz. Ela não tem o menor orgulho, ela pede perdão, ela começa a chorar, ela fala que ela tinha combinado isso com a Jules, mas ele não precisa fazer nada porque ela ama ele. Ela é realmente muito dedicada a ele, assim, bastante mesmo. Jules fica brava porque o plano dela não dá certo. E segundo, ela percebe mais um ponto que a Kimberly ela não é. A Kimberly não tem nenhum orgulho, nada de orgulho. Ela faz qualquer coisa pelo macho dela, coisa que a Jules nunca fez. Ela deixou o Michael cozinhando por 9 anos. 9. E agora que ela não tem mais ele, agora ela quer. Ai, gente, tadinha da Kimberly. Ela é a vítima. Uma coisa interessante sobre a rigidez cognitiva é que ela é quase uma ferramenta de sobrevivência. Porque quando você está num lugar onde as coisas não são como você está acostumado, você reconhecer os padrões de desconforto é importante para a sobrevivência. O problema é que agora a gente tem isso com tudo.
A mudança se torna muito mais difícil. É o cérebro se protegendo de coisas ruins que possam acontecer. Porque se você continuar nesse caminho, ele pode não ser bom, mas ele é o conhecido. Conhecido é bom, conhecido deixa o cérebro feliz. O desconhecido pode ser melhor, mas é desconhecido e é desconfortável. Então ele vai fazer de tudo para que você não mude os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus pensamentos, porque ele quer continuar do jeito que ele tá, porque é confortável, porque é fácil, porque é seguro. Um dos problemas de você entrar em modo de defesa, de sobrevivência, para defender os seus hábitos bons ou ruins, é que você se torna uma pessoa egoísta. E é isso que a Jules faz. Ela ignora os sentimentos do Michael, tipo, ela ignora que ele pediu ela em casamento, ele quer casar com ela, porque ele pediu ela em casamento. Ela ignora o fato da Kimberly não ter feito nada de errado, ela ignora a família, como é que vai ficar a dinâmica da família, já que ela inventou toda uma falcatruagem e agora ele tem a dúvida na cabecinha dele de quando será que eles vão me obrigar a trabalhar no escritório. Então ela não pensa em nada disso, porque a única coisa que ela tá focada é em manter as coisas como estão. Nada pode mudar e ela vai fazer de tudo para que tudo continue do jeito que tá. Ou evolua pros dois namorando, né? E daí ela tá em desespero, porque o primeiro plano dela não deu certo, ela liga pro melhor amigo dela, gay, que é o outro rapaz do começo do filme. Ele se chama George. Quantas vezes eu já errei será esse nome? Porque o nome de um é George, o nome do outro é Michael, e eu só penso no George Michael. Ai, gente, se eu errar o nome deles, o melhor, ó, vou avisar agora, o melhor amigo gay se chama George, o melhor amigo hétero se chama Michael. Se eu confundir os dois, me perdoem, eu vou colocar um asterisco, porque eu não lembro do que eu fiz no passado, no futuro eu vou tentar melhorar, mas não sei se vou conseguir, porque eu vou me empolgando, daí eu vou misturando os nomes. Mas tá, ela liga pro melhor amigo gay dela, e pior do que a melhor amiga da protagonista em comédias românticas da década de 90 dos anos 2000, é o amigo gay. Se a amiga não tem desenvolvimento de personagem, o amigo gay tem menos ainda. Nossa senhora, a diferença é que esse ator, ele é maravilhoso e ele tira leite de pedra. Ele é incrível. Ele pegou um personagem que não tinha um fiapo de estrutura e transformou numa coisa muito legal só com o que deram pra ele. E é sensacional. Então, o George para tudo na vida dele e vai, seja lá onde for que a Jules está pra consolar ela. E ele chega lá e fala pra ela que ela tem que falar a verdade. A melhor coisa que ela pode fazer é falar a verdade. Fala logo de uma vez. Explica pra ele. Fala, olha, eu sei que esse é o pior momento do mundo, mas eu te amo. O que a gente pode fazer em relação a isso? E ela fala, tá bom. Só que se expor e abrir seu coração diretamente também é muito desconfortável. E ela decide mentir que o amigo gay dela é noivo dela pro George, ao invés de falar que ama ele, porque também é desconfortável. Ela tá fugindo bastante do desconforto, da mudança ou da exposição. Ela, na verdade, é uma pessoa bem assustada, né, com tudo, pra fugir de tudo desse jeito assim e querer manter as coisas como estão. Ela é uma garota legal, secretamente normal. Ele chega, todo mundo acredita nesse noivado, e o que acontece com o Michael? O Michael fica possesso. Desde quando ele descobre que ela tá noiva, ele fica enciumado, bravo, emburrado, dá pra ver na cara dele que ele está extremamente puto. Quem tá feliz? Kimberly. Como diz Camila Dias, é uma ótima atriz porque você vê o alívio no coração dela de saber que a Jules não é o problema mais da vida dela. Ela chega pulando, abraçando, falando, não acredito. Ai, que bom que vocês estão namorando, noivos, vão casar, que ótimo. Jules, você merece tanto alguém na sua vida pra não atrapalhar a minha. E daí a família da Kimberly, que é realmente muito boa, chama o noivo dela pra almoçar e tem uma das cenas que é considerada uma das melhores cenas da história do cinema, segundo algumas listas, que é quando todo mundo canta Say a Little Prayer, que é maravilhosa, né? É muito boa a cena, é realmente muito boa e todos cantam juntos, que é a hora que o George conta como os dois se conheceram e acaba em música e tá todo mundo muito feliz cantando, menos o Michael. O Michael tá puto. A Jules, o George e o Michael deixam o George no aeroporto e ele fala pra ela, fala a verdade pra ele, fala que você ama ele, resolve isso logo de uma maneira direta, clara, como a Neura ficaria muito orgulhosa. E ela fala, mas se ele não quiser, daí ele falou, daí você aceita que ele escolheu outra pessoa, você segue com a sua vida, porque é assim que a vida é. E ela fala o quê? Não, não quero, não quero. E ele vai embora. Quando ele vai embora, ela conta pro Michael que ele nunca foi noivo, que na verdade ele é muito apaixonado e ele não queria fazer desfeita na frente de todo mundo, faz toda uma desculpa e ele fica aliviado e ele fala, eu estava morrendo de ciúmes de você com ele. E daí vem aquele momento do adultério é um espectro. Várias coisas adúlteras nesse filme não são consideradas adultério. Primeiro que os dois saem juntos, ele fala, vamos passar o dia juntos porque eu sei que a gente não vai ter esse momento de novo. Daí ela fala, vamos. Então, o que a Jules tá fazendo não é certo, em nenhum momento. Mas o que o Michael tá fazendo é pior. O jeito que ele trata ela, ele não deveria tratar nenhuma amiga, sendo que ele tem uma noiva. Daí os dois passam a tarde juntos passeando de barco. E ele fala assim pra ela, por muito tempo você foi a única mulher na minha vida. E daí ela olha pra ele e fala, você também foi o único homem na minha vida. E daí ele olha pra ela e fala, a Kimberly sempre me diz que quando a gente ama alguém, a gente tem que dizer. Mas às vezes o tempo passa e a gente acaba não dizendo e se arrependendo, né? E dela...
Sim. E daí ele falou algo assim: na hora que eu pedi ela em casamento, eu tava muito mais empolgado. Agora que o casamento tá acontecendo, eu tô pensando se é isso mesmo que eu quero, sabe? Eu e ela, a gente nem tem uma música. Porque os dois têm uma música romântica deles. Me contem nos comentários, vocês têm algum amigo platônico, 100% platônico, de mesmo gênero, gêneros diferentes, que vocês têm uma música romântica juntos? Conta pra mim nos comentários, vai ser interessante. E daí ele começa a cantar a música romântica que os dois têm juntos e os dois dançam romanticamente no bar. Isso pra mim é traição pior ainda, né? Nossa, quando o cara se dá de covarde, falando, ai, na hora parecia mais legal pedir ela em casamento, agora que a gente tá casando, eu tô tipo, será? A gente nem tem uma música. E com esse momento extremamente confuso e dúbio, ela tem mais certeza ainda que ela tem que acabar com esse casamento. O que ela faz? Ela vai até a empresa do pai da Kimberly, acessa o computador do pai da Kimberly e manda um e-mail pro chefe do Michael, falando assim, eu tenho uma grande oportunidade de emprego para o Michael, mas ele não vai aceitar. Você pode, por favor, demitir ele para ele aceitar a minha oferta? E daí, naquele momento, ela vê o anel e pensa, eu não vou fazer isso não. Vou salvar para depois no computador que não é dela. Não é dela. O que acontece quando ela sai? O pai da Kimberly pede para a secretária dele mandar todos os e-mails que ele tinha salvo para depois, inclusive o e-mail dela. Uma coisa interessante sobre a rigidez cognitiva é que ela totalmente foge da sua racionalidade. É como se o caminho do hábito, ele pulasse o racional. É o tal do eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Não faz sentido você pensar desse jeito. Se nós somos seres humanos capazes de evolução e mudança, você tem em qualquer momento da sua vida a capacidade de mudar sim. A diferença é que a gente vai ficando com menos paciência conforme mais velhos a gente vai ficando. Quando você é menor, você tem menos orgulho, você sabe menos, então você tem menos certeza, então é mais fácil de mudar. Mas, quando você racionaliza os seus hábitos, os seus costumes, as coisas que você permanece estando, você vê que não faz muito sentido. Eu faço isso todo dia porque eu faço todo dia desde quando eu entrei na faculdade. Mas faz sentido continuar fazendo? Se não faz sentido, por que você continua fazendo? Porque é confortável? Porque é o que você já sabe? Porque isso que a Jules tá fazendo foge completamente da racionalidade. Ela tá focada o quê? Em manter os hábitos dela, manter a vida dela como está, fugir de mudança. Ela decide cometer um crime de fraude. Ela entra no escritório de um CEO, dono de um time de beisebol, dentre outras coisas, e envia um e-mail para outra pessoa no nome dele. Isso da cadeia. Isso é ela fugindo da racionalidade. A gente faz muito isso com as coisas que nós já estamos acostumados a continuar estando. Então, você que tem isso de ter problemas com mudança, se pergunte, por que eu continuo estando fazendo isso? O que eu estou fazendo para manter isso? Faz sentido trabalhar tanto para manter uma coisa dessa? Se esforçar tanto para manter uma situação assim? Pensa e vê o que o hábito está fazendo você fugir da sua racionalidade, como que ela fez, cometendo fraude, crime. Aí o que acontece? Ela tá com o Michael e ela quer voltar no prédio, eu acho que para mandar o e-mail, ou para deletar o e-mail, eu não lembro dessa parte. Mas ela não consegue e chega pro Michael um telegrama. E no telegrama, ou no e-mail, ou no recado, ou na carta, ou pelos correios, chega o chefe dele falando, olha, eu te sinto muito de falar isso pra você um dia antes do seu casamento, mas eu quero que você conheça a família que você tá entrando. E tem uma cópia do e-mail. Michael, que não quer mudar nada na vida dele, fica possesso. Fica, como assim? Ele tá fazendo... A atitude não é boa, mas ele também não quer fazer nada pelo casamento até agora. Ele fica bravo, ele se sente enganado, ele manda a Jules sair do quarto, ele liga pra Kimberly e termina o casamento, que é o que a Julia quer, né? E daí os dois têm mais um momento muito, muito próximo dos dois. A Jules acabou colocando o anel de casamento pra provar e não saiu, e ele tira o anel dela com a boca, de uma maneira bem sensual e bem desnecessária pra dois amigos platônicos. E no outro dia, a Jules acorda com uma carta avisando que ele foi pro brunch da família antes do casamento, porque ele não sabe o que fazer, já que a Kimberly não contou pra família. Então ele foi pra não fazer desfeita, mas ele quer primeiro contar pra todo mundo, já que ela não contou. Só que ele não quer terminar com o casamento. Então ele fala pra Jules, vai ver a Kimberly, vê se tá tudo bem com ela antes que eu termine. A Kimberly tá destruída, chorando. E a Jules fala, será que ele não imaginou isso? Talvez ele tenha imaginado isso. E daí isso fez ele ficar doido, ele é doido. E daí a Kimberly, que é realmente muito jovem e precisa de um pouco de amor próprio, fala, se ele acha isso, deve ser porque eu manifestei isso, porque eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar com a minha família, eu quero terminar minha faculdade, eu quero tudo isso e eu acho que eu acabei manifestando isso, mas eu amo mais ele. Fala pra ele que eu amo ele, acima de tudo, que é culpa minha sim, e que eu tô pedindo desculpas. Jules vai contar pro Michael que a Kimberly fala que a culpa é dela, que é tudo dela, que ela pede desculpa, que ela se arrepende, que ela quer mudar tudo. E enquanto eles estão tendo essa conversa super séria, três jovenzinhos estão enchendo a boca com a gazela e cantando uma música super romântica. Do filme inteiro, essa é a cena que eu mais amo. Porque os dois estão falando um negócio muito sério e os três jovenzinhos estão cantando uma música de piada, só que a música também fica muito boa. E no final, o casamento tá de pé. Os dois decidem casar, tá todo mundo feliz e faceiro, e daí nesse momento ótimo, a Jules olha pra ele e fala, eu te amo, eu sempre te amei, eu só era muito chata
chata, turrona e orgulhosa pra te falar. Por favor, me escolha, me ame, casa comigo, vamos ser felizes nós dois. E ela dá um beijo nele. Ela dá um beijo nele, quem vê? Kimberly vê o beijo. Michael vai correr atrás da Kimberly. Jules corre atrás do Michael. Cada um vai pra um lado com um veículo de transporte e ela liga pro George e fala: tá dando tudo errado, isso é tudo culpa tua, quem mandou você falar pra mim que eu tenho que falar a verdade, agora ele tá saindo correndo. E daí esse amigo que é uma ótima bússola moral fala assim: ele te beijou de volta? Ela fala: não, não é o ponto, não é assim, a culpa é deles. Ele fala: não, Michael estava correndo atrás da Kimberly, você estava correndo atrás do Michael, ninguém estava correndo atrás de você. Você perdeu, ele vai ficar com ela. Agora faça a coisa certa e ajude o seu amigo. E ela fala: não! Mas ela acaba encontrando o Michael e os dois começam a conversar e ela fala assim: além de dizer que eu te amo, eu preciso te dizer que fui eu que enviei esse e-mail. Ele fica bravo por um período de tempo muito, muito curto. Ele deveria ficar bem mais bravo que isso. O que ele olha pra ela e fala: a única coisa que eu posso dizer é obrigado. Obrigado por tanto amor. Obrigado por fazer todas essas coisas por amor por mim. Filho da puta. Que ela encontra ele na estação de trem. Mas por que você ia pegar o trem? Ele fala: não, não ia pegar o trem. Eu achei que ela estava aqui porque foi aqui que eu pedi ela em casamento. E ela lhe conta como ela pediu ela em casamento, e naquele momento a Jules percebe que os dois são pessoas, não só peões na vida dela. Ela percebe que os dois se amam e ela decide ajudar eles a se unirem de novo. Ela encontra a Kimberly também fica brava por um curtíssimo período de tempo, ela devia ficar mais, mas ela fala: Kimberly, eu perdi. Ele quer você, ele te ama, vai casar com ele. Eu fiz tudo errado até agora, mas me deixa te levar na igreja. E ela abraça a Jules como se não fosse tudo culpa dela. Acontece o casamento é bonito, tá todo mundo feliz. Ela dá o discurso, ela fala que tudo está como deveria estar, que uma maluca tentou separar os dois, mas o que era certo aconteceu. E ela faz uma coisa que eu tenho certeza que pro filme era pra ser uma atitude de bom coração. Se fosse comigo, eu teria ficado possessa. Ela fala assim: enquanto vocês não têm uma música, eu empresto a minha com a do Michael. E daí os dois dançam a música. Mas toda vez que eles dançarem a música, o Michael vai lembrar da Jules. E a Kimberly vai lembrar que essa música, primeiramente, era dele e da Jules. Não é um presente, é uma maldição. Todas as vezes vai ser lembrado por causa disso. Mas tá bom. E eu acho que esse final do filme é que faz o filme ser tão especial. Porque eles fizeram um teste com um outro final. Um final em que a Jules conhecia outro cara no filme, no final do filme. Só que não foi bem visto, porque daí ela meio que não teria aprendido a lição dela, sabe? Os que assistiram prefeririam um final que ela acabasse sozinha. E eu acho que isso faz toda a diferença no filme, porque ela fez coisas desgraçadas, fez coisas ruins, ela fez coisas pra proteger o que é dela. Mas ela entendeu o que ela estava fazendo de errado e ela aceitou as consequências das ações dela. Então ela cresceu como pessoa e ela entendeu que as coisas mudaram. Isso faz muita diferença. Como a Julia Roberts é uma ótima atriz, você vê que ela tá ferida, ela tá magoada, ela tá triste com o casamento, mas ela está fazendo a coisa certa, o que é maravilhoso. É isso que a gente espera de todo mundo, crescimento, não perfeição, né? E ela tá lá triste, sozinha, enquanto os dois já foram pra lua de mel no final do casamento, e quem chega? George. George chega sendo uma pessoa incrível, chama ela pra dançar e fala: não, se quiser a gente pode casar, só não vai ter essa coisa de romance ou sexo ou atração física, mas eu serei um ótimo marido. E os dois dançam junto, rindo. E o filme acaba. É um filme muito legal exatamente por isso. Tem um crescimento do personagem, todos os atores são bons, a história é bem feita, tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo, mas ela cresce e ela vive com as consequências das ações dela e com a mudança do universo que ela está. E isso é sensacional. E você, sobre mudança? Se você tem problemas de mudar, de aceitar o diferente, de mudança de rotina, eu sei que para algumas pessoas dentro do espectro autista é muito mais difícil lidar com isso, então o que eu estou falando tem um peso diferente para vocês, mas assim, mudanças não são fáceis. Você vai estar lutando contra o seu cérebro querendo manter tudo como está, então vai ser quase fisicamente doloroso, vai ser um caminho desconhecido. Então, fora as questões quase fisiológicas que você vai estar criando sinapses novas, novos caminhos, novas maneiras de ver, o cérebro não quer que isso aconteça, então você vai estar lutando contra o evento, o cérebro lutando contra a mudança, e você ainda tendo que tirar força de vontade do nariz. Inclusive, eu tenho um vídeo ótimo sobre força de vontade, não é o que você imagina, vou por aqui, eu acho que vai ajudar vocês bastante sobre isso. Mas é importante que você racionalize as coisas na sua vida e pense: por que eu continuo fazendo o que eu continuo fazendo? Vale a pena? Faz sentido? Está ajudando? Se sim, você continua, se não, você pensa numa maneira de mudar isso e não espere a força de vontade, porque ela não vai vir, porque teu cérebro não quer que nada mude. Vai sem força de vontade mesmo, só vai fazendo, vai mudando, vai criando, sabe? Porque não tem muito que você possa fazer a respeito disso. E você? Tem problemas para mudar coisas? Tem problemas para lidar com mudanças de qualquer maneira? Conta pra mim nos comentários. Não se esquece de curtir esse vídeo. Ah, e vocês perceberam a minha roupa? Eu sou a Julia Roberts no casamento. Tomara que vocês tenham percebido. Mas tá, não se esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscrever no meu canal. Me
e mostrar para alguém, ver a minha descrição. Se você quiser amigos para conversar, temos um grupo no Telegram. Se você quiser ser membro, você pode ser membro. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.